Simbora então para a nossa 10ª dica sobre o uso correto da crase. Já vimos que diante de horas exatas, o uso da crase é obrigatório, mas também precisamos saber que, diante de determinadas preposições, o uso da crase é proibido. Você sabe quais são as preposições que proíbem o uso da crase? E eu já começo lançando-te para as seguintes assertivas. E a alternativa A diz o seguinte: a prova está marcada para as 14 horas. Observe que não há fusão da preposição para com o artigo a para que haja crase. Neste caso, só haverá crase diante da preposição a mais o artigo a. No caso, para sendo preposição e a sendo artigo, então não há fusão, logo não haverá crase. Já na alternativa B, nós temos estou estudando desde as 6 horas. Neste caso, diante da preposição desde mais o artigo a, não há fusão. Portanto, o uso da crase é proibido então. Já na alternativa C diz: farei um intervalo entre as 10 e 10h30. Neste caso, a preposição entre ela não se funde com o artigo a. Neste caso também, o uso da crase é proibido. Já na alternativa D diz: retornarei após as 10h30. Observe que nós temos a preposição após, ou seja, ela não vai se fundir com o artigo a de horas para que haja o acento indicativo da crase. Neste caso também na alternativa D, o uso da crase é proibido. E já na alternativa E nós temos: terminarei todo o assunto até as 11h45. Neste caso nós temos uma exceção da língua portuguesa. Neste caso a preposição até, por dar ideia de movimento, torna o uso da crase facultativo, ou seja, pode ou não pode haver o uso da crase, fica bel prazer. Então, e a nossa 10ª dica sobre o uso da crase é: haverá crase sim, diante de horas exatas, mas a crase é proibida se tivermos diante da crase as preposições para, entre, desde, após. E se tivermos a preposição até, o uso da crase é facultativa. E para você não se esquecer, ative o modo repetição. A crase é facultativa diante da preposição até e diante de para, entre, desde, após, a crase é proibida. E já que você ativou o modo repetição para aprender, neste caso, sobre o uso da crase depois de determinadas preposições, sendo a crase proibida ou facultativa, melhor sempre para mais dicas.